Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, meu caro irmão, minha cara irmã. Hoje, o centésimo vigésimo estudo do compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Hoje com o tema, entramos agora numa segunda sessão, a oração do Senhor, o Pai Nosso. Hoje o tema, Pai Nosso, o resumo de todo o Evangelho. Vamos juntos de 1, 2, 3, 4 perguntas. Papel e caneta na mão. A primeira pergunta de hoje, 578 do compêndio. É a última parte, gente, do compêndio. Mais 4 vídeos e nós podemos falar que estudamos todo o compêndio do catecismo. Isso é uma grande bênção. Vamos lá? 5, 7, 8. Qual é a origem da oração do Pai Nosso? Resposta. Jesus nos ensinou essa oração cristã insubstituível, o Pai Nosso, num dia em que um discípulo, vendo-o rezar, lhe pediu: ensina-nos a orar, conforme está em Lucas 11:1. A tradição litúrgica da igreja sempre usou o texto de São Mateus, que está lá em Mateus 6, de 9 a 13. Então, o Pai Nosso é uma oração ensinada por nada mais, nada menos que nosso Senhor Jesus Cristo. Ele ensinou a oração do Pai Nosso. Qual era o contexto desse ensinamento? Um discípulo, vendo-o rezar, lhe pediu: ensina-nos a orar. Interessante o discípulo pedir isso. Você sabe que os discípulos de Jesus, eles eram especialistas na oração hebraica, né, daquele tempo. Então, imagine, eles devem ter ficado fortemente impressionados, né, pela singularidade da oração do seu mestre, da oração de nosso Senhor. Eles com certeza perceberam que Jesus, de fato, a sua vida era oração. Ele sempre estava em contínua oração. O Pai Nosso, ele aparece nas versões de São Lucas e de São Mateus, mas a igreja sempre usou o texto de Mateus. No final dessa catequese nós vamos rezar o Pai Nosso, tá bom? 579. Qual é o lugar do Pai Nosso nas Escrituras? O Pai Nosso é o resumo de todo o Evangelho, segundo Tertuliano. A mais perfeita das orações, segundo São Tomás de Aquino. Situado no centro do discurso da montanha, conforme Mateus capítulo 5 até o 7, retoma sob forma de oração o conteúdo essencial do Evangelho. Quem é Tertuliano? Tertuliano era um padre do século II, né? Um grande defensor do cristianismo, sobretudo no seu continente, no seu povo, com grandes ensinamentos evangélicos, doutrina sobre a Eucaristia e a questão da partilha, que são partes sociais, né, do Evangelho. Esse era Tertuliano. Ele dizia que o Pai Nosso é o resumo de todo o Evangelho. Agora, o grande doutor Tomás de Aquino vai dizer que é a mais perfeita das orações, né? Está dentro, então, do contexto do Sermão da Montanha. E interessante que o Pai Nosso, Jesus coloca em oração o conteúdo do Evangelho. Você vai ver que tem 7 pedidos, né, na oração do Pai Nosso. Nós vamos estudar cada um dos pedidos e todos esses pedidos é o resumo, o conteúdo essencial do ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo que está contido no Evangelho. Tá bom? Sigamos. 580. Por que é chamado de a oração do Senhor? Por que o Pai Nosso é chamado de a oração do Senhor? O Pai Nosso é chamado de oração dominical, ou seja, a oração do Senhor, porque nos foi ensinada pelo próprio Senhor Jesus. Gente, a oração ao Pai era para Jesus uma espécie de respirar.
É como que um coração batendo dentro do nosso corpo significa como Jesus lidava com a oração ao Pai. E dentro deste ato de se relacionar com o Pai, nasceu a oração que o Senhor nos ensinou, o Pai Nosso. Então, a oração do Pai Nosso é conhecida como a oração que o Senhor nos ensinou, porque foi Ele que nos ensinou. É simples assim. E a última de hoje, a 581, que lugar ocupa o Pai Nosso na oração da Igreja? Resposta: oração da Igreja por excelência, o Pai Nosso é entregue no batismo para manifestar o novo nascimento para a vida divina dos filhos de Deus. A Eucaristia revela seu sentido pleno, pois seus pedidos, fundando-se no mistério da salvação já realizado, serão plenamente atendidos na vinda do Senhor. O Pai Nosso é parte integrante da liturgia das horas. Então, ocupa um lugar especial na oração da igreja, porque é a oração da igreja por excelência, porque foi o Senhor da igreja que ensinou. Então, será que ela é importante? É a mais importante das orações. Agora, quando a igreja reza, e quando a igreja reza, eu quero dizer, quando a comunidade reza o Pai Nosso, é Jesus que abraça os joelhos do Pai. A oração nossa dos filhos sobe ao Pai pela voz de Jesus, que é o seu primogênito. Os nossos braços elevados na invocação do Pai Nosso, no louvor, na súplica de milhões de pessoas, são a voz de milhões de pessoas, mas a que sobe para o coração do Pai é a voz, nessas milhões de pessoas, sobe misteriosamente a voz do seu único Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós somos filhos do Pai no Filho Jesus, que é nosso Senhor Jesus Cristo e que nos ensinou esta bela e importante e maravilhosa oração do Pai Nosso. Encerremos então hoje esta primeira parte, que Deus nos abençoe e nos guarde e que Nossa Senhora nos cubra com o seu manto sagrado. Vamos concluir rezando a oração que o Senhor nos ensinou. De mãos estendidas, eu aqui, você aí, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima quinta e salve Maria!